Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 3, hoje com a nossa aula de número 19. Na aula passada nós vimos o Teorema de Green e nós fizemos uma leitura dele, a interpretação dele como o Teorema de Stokes e a relação que há com o rotacional, né? E aí, hoje a gente precisa falar do Teorema de Gauss, que é proveniente também do Teorema de Green. E assim, esses três teoremas eles são o fechamento do curso de cálculo 3, tá entendendo? Nesse momento nós estamos vendo esses teoremas na visão bidimensional e na próxima aula a gente vai em busca de alcançar tanto o teorema de Stokes como o teorema de Gauss na versão tridimensional, tá? Então é importante nós termos essa interpretação bidimensional porque ela é mais simples, ela é mais fácil. O caso 3D, ele é mais, como é que eu posso dizer, ele requer um pouco mais da sua capacidade de interpretação tridimensional. Ela depende muito da sua capacidade de visualização 3D, né? E, em geral, esse é um problema sério para a maioria dos alunos, tá? Então, a gente viu na aula passada, esse daí é o Teorema de Green, né? O Teorema de Green, todas as hipóteses necessárias, né? O teorema estabelece que a integral de linha no campo vetorial P dx mais q dy, isso escrito na forma diferencial, é igual a uma integral dupla no interior dessa curva, né? Só lembrando, a curva dessa linha aí é uma curva fechada. E aí a gente fez uma releitura, né? E só reescreveu e vimos que é, é, tinha essa escrita aí, né? Integral de f de gama igual à integral dupla do rotacional, tudo muito trivial. Com essa escrita a gente conseguiu dar uma interpretação, né, para o que vinha a ser o rotacional, né? A gente viu que a integral de linha ela está percorrendo a borda e fazendo um produto interno, né, do tangente com o campo, né? E aí, quando junta tudo isso, é como se você estivesse medindo se o seu fluxo, né, nessa região delimitada pela curva, se ele tem uma rotação, se ele gira, né? Foi a interpretação que a gente conseguiu dar para tanto para o teorema como para o rotacional, né? O operador rotacional, que até então a gente não tinha condição de interpretar. A partir desse teorema a gente conseguiu dar uma interpretação para ele. Aí veja, o que o Gauss fez, né? Bom, o Gauss pensou o seguinte: já que você está percorrendo a borda, né, da região ômega, a curva, né? E você está fazendo um produto interno do campo vetorial F com o vetor tangente, eu vou fazer basicamente a mesma coisa, vamos dizer, não é a mesma coisa, assim, eu vou fazer semelhante ao que você está fazendo, só que eu, em vez de fazer o produto interno de F com o vetor tangente, eu vou fazer o produto interno de F com o vetor normal. Aí a gente precisa deduzir o normal. Tá ok? Então veja. Ó, a gente foi aqui onde ele parou, né? Na interpretação como o teorema de Stokes. Né? Você tem o campo F, você tem o gama de T lá na sua curvinha, né? Aí nesse ponto você tem o d gama, que é o tangente, a curva, e tem o campo F atuando. Né? A gente fez o produto interno nisso e somou todo mundo numa integral de linha. Certo? Então, mas o Gauss fez o seguinte: olha, eu quero pensar nesse vetor aqui, que é o normal. Tá? Ele é perpendicular à curva, certo? E aí, primeiro a gente vai deduzir quais são as componentes desse vetor. E quando a gente tiver ele em mãos, a gente vai fazer a mesma brincadeira. Eu vou percorrer toda a curva e para cada ponto gama de T, eu vou fazer o produto interno de F com o N.
Tá certo? Isso foi a ideia do Gauss. Então, veja, a gente viu na aula passada que o d gama é gama linha de t, dt. O gama linha é um vetor, o dt é só um número real multiplicando o gama linha, né? Então, o vetor em si é o gama linha, tá? Então, dizer que o n, a gente quer encontrar o n que seja ortogonal ao d gama, então significa dizer que o produto interno entre n e d gama tem que dar zero. E eu vou dispensar o dt e vou trabalhar somente com o gama linha, ou seja, o produto interno de n com gama linha é zero, tem que ser zero, tá? Então, como é que eu vou fazer? O n é um vetor, né? Ele tem duas componentes, eu vou chamar de nx e ny, e nós queremos descobrir quem seria esses valores, né? O nx e o ny, tá? Esse nx e não tem nada a ver com derivada parcial, não, tá? É um índice, componente x, componente y, tá? E o gama linha vai ser x' de t, y' de t. Produto interno disso daí, você vai ficar com uma equaçãozinha com duas variáveis em uma equação só. Significa que existem infinitas soluções, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Você pode escolher, tá? Se você pegar o nx igual ao gama linha, perdão, o y' e a componente y como sendo menos x', quando você faz o produto interno desse n aí com o gama linha, dá zero. Aí você pode dizer, mas professor, o senhor chutou? Não é exatamente chutar, eu escolhi de forma conveniente para dar zero, tá? Ah, mas se eu escolhesse uma outra coisa, tá? Veja, se você escolher uma outra coisa e você tiver a certeza que dá zero, você está certo também. O problema, não é problema, é assim, você tem quantos vetores que são ortogonais ao d gama? São infinitos. São infinitos. E aí, se você achou um e eu achei outro, o que você achou e o meu, eles são múltiplos um do outro. Mas eles estão na mesma direção. Direção não, no mesmo sentido. Porque o seu pode estar na direção oposta, né? Sentido, direção. Tenta entender o que eu quis dizer, né? O seu n pode estar apontando para um lado, pode estar apontando para o outro, mas assim, para a gente é tudo o mesmo vetor, o que está mudando aí é o sentido. A palavra certa é sentido. Direção é só a base, né, a linha, e sentido é para um lado ou para o outro. Então, tá certo? Então, no futuro não, daqui a pouco, a gente vai ver o seguinte, olha, para não haver esse risco de, bom, nós vamos trabalhar e vamos precisar desse normal, e você escolheu um e o seu é diferente do meu e o risco de as contas darem diferente vai ser grande, porque, né, você está trabalhando com uma coisa, eu estou com outra. Aí o que a gente faz lá na frente é o seguinte, vamos pegar e normalizar, tornar ele unitário. E aí, seja lá o que você escolheu e o que eu escolhi, quando eu normalizar, a gente vai ficar com o mesmo vetor, a menos que o seu esteja num sentido e o meu esteja no outro. Tá bom? Então, como se trata de uma curva fechada, a gente tem interesse naquele que aponta para fora. Tá bom? Aí você vai usar a regrinha lá que você aprendeu lá no curso de geometria analítica, a regrinha da mão direita, tá? Você vai fazer n vetorial de gama, quando você descobrir quem é o n, e na hora que você fizer isso, o polegar tem que estar apontando para cima. Aí você está com o n correto, tá? Então, fez a regrinha e o meu polegar apontou para baixo. Aí você está com o n que aponta para dentro da curva. Tá ok? Então, né, tem dois, tá aí o outro, a outra possibilidade. E aí é justamente qual a diferença de um para o outro. Um aponta para fora e o outro aponta para dentro. E aí, usando a regrinha da mão direita, tá? O que aponta para fora é esse que o x' aparece com um sinal de menos. Tá? O outro é o que aponta para dentro. Tá? Já considerando a regrinha da mão direita, já feita aí direitinho e tal, o n que nos interessa é esse daí. Tranquilo? Então, veja, com esse n mãos, aí uma coisa que vai ser bastante interessante lá na frente é o seguinte, essa norma que aparece aí, em geral você não vai fazer. Você vai somente descobrir quem é a componente de cima, o vetor de cima,
E aí, veja, isso aí você já tem pronto porque vem do gama-linha. Se você sabe o gama-linha, você sabe quem é o x' e sabe quem é o y'. O que você está fazendo é só inverter e trocar o sinal de uma. Né? Inverter, mudei a ordem, né? E troquei o sinal de uma. Tá ok? Aí, mais na frente você vai ver o seguinte, que essa norma que está aí embaixo, né, embora você olhe para esse vetor aí, pô, ele fazer essa norma aí vai dar trabalho, tem uma raiz quadrada, não sei o que e tal. Acredite em mim, você não vai precisar. Você vai precisar só da parte de cima. A parte de baixo você vai colocar assim só indicada. Tá? Até porque, veja, como as componentes do cara que está embaixo são exatamente as mesmas componentes do gama-linha, essa norma que está aí é igual à norma do gama-linha. Então você vai somente escrever, a parte de cima tem que estar explícita, mas a parte de baixo você deixa só indicada a norma de gama-linha. E pronto. Não faça mais nada, não precisa fazer. Tá ok? Daqui a pouco vocês vão perceber por quê. Tá? Aí é algo que assim, pode parecer que esse gama-linha aí, ele vai nos onerar, né? vai nos causar problema, mas ele vai facilitar a nossa vida imensamente, tá bom? Aí veja, agora nós estamos aptos a fazer a proposta que o Gauss fez, né? Então nós vamos percorrer a integrar a curva gama e em cada momento eu vou fazer o produto interno de f com n. Veja, embora f seja vetor e n seja vetor, quando você faz o produto interno, você tem um número real. Então essa função aí dentro é um campo escalar. Portanto, a nossa integral de linha é aquela integral, né, referente ao ds, né, integral relativa ao comprimento de arco, como o livro faz a distinção, tá? É uma integral que está atuando não sobre um campo vetorial, é sobre um campo escalar. Tá ok? Então, como é que essa integral aí, ela por si só, ela tem um significado. Por si só, ela vai ter um significado. Eu inverti a ordem aqui, eu botei o carro na frente dos bois. E depois que eu falar do teorema de Gauss, eu vou voltar e vou falar dessa integral aí sozinha. Tá ok? Vocês me perdoem essa inversão. Eu achei que era mais didático eu trazer logo o teorema, tendo em vista que na aula passada eu falei do teorema de Stokes, dei uma interpretação, e aí eu achei que em seguida cabia melhor o teorema de Gauss e a interpretação, e aí depois a gente volta para falar dessa integral aí sozinha, né, ela tendo o seu significado por si só, tá? Por enquanto, a gente está olhando essa integral aí como o pensamento do Gauss, tá? Então a curva que você tem aí é uma curva fechada, tá? Então, como é que vai ficar essa integral aí? Você lembra da definição da integral de linha para campos escalares. Isso aí vai ser a função calculada no gama de t, e o ds é aquela norma vezes o dt. Vai ficar assim, ó. F de gama de t, n de gama de t, porque f interno n é a função, né? Chama f interno n de fzinho. Então você está fazendo fzinho de gama de t. Então quando você vai fazer fzinho de gama de t, é o fzão de gama de t e o n de gama de t também. Tá? Aí o n calculado em gama de t, a gente já fez, a gente calculou ali. E aí vai ficar assim, aí por que o gama linha é muito conveniente aparecer ele dividindo a norma? Porque, ó, preste atenção aí que apareceu o outro, que vem da definição da integral para campos escalares, e um vai cancelar com o outro. Então, o que eu vou precisar do vetor normal é somente a parte de cima. A parte de baixo ela entra para ser cancelada com o outro. Então, essa integral ela vai ficar somente o produto interno de f de gama de t com, né, esse vetorzinho aí de componente y' e menos x'. Aí você executa aí. Vamos supor que o campo f ele tenha componentes p e q, para eu poder executar esse produto interno, tá? Então, você está o P em gama de T, o Q também em gama de T, as duas componentes escritas aí como vetor, e aí você vai executar o produto interno. Aí o produto interno é a primeira componente com a primeira, a segunda com a segunda, e isso ficou com essa escrita aí, né? O P vezes o Y' dt. E aí o menos Q
x' dt. Guarda isso. Tá certo? Eu vou voltar isso aí para escrita na forma de integral de linha. Então, y' dt é dy, se vocês se recordam, né? X' de t é dx. E aí, né, eu volto para a notação na forma de integral de linha, então eu não preciso mais escrever p de gama de t, fica só o p, e o q de gama de t fica só o q. Tá ok? Por que eu estou escrevendo assim? Porque agora você vai aplicar o teorema de Green. Tá certo? Aí você vai fazer o seguinte, cuidado, eu vou escrever em verde. Né, o teorema de Green, você tem que escrever o dx primeiro, né, e o dy depois, para a gente identificar quem são as funções p e q para o teorema. Então veja que quem aparece multiplicando o dx é o menos q. E quem aparece multiplicando o dy é o p. Ou seja, esse camarada aqui vai fazer o papel do p no teorema de Green. E esse outro vai fazer o papel do q no teorema de Green. Aí lembra, o que o teorema de Green diz? Né? Isso aí vai virar uma integral dupla no interior da curva gama e vai aparecer o dp dx menos o dq dy. Só que quem está fazendo o papel de p é o menos q. E quem está fazendo o papel de q é o p. Então, como é que isso vai ficar? Né? Vai ficar o segundo, que é o dq dx, né? Vai ser dp dx. E o menos dq dy vai ficar menos, né? Menos dp dy vai ficar menos dq dy. Como já tem uma, vai ficar mais. Tá? Por favor, vê aí se eu fiz questão de colocar em verde aí já para não causar confusão. Tudo bem? Aí, observe que o que você tem aí dentro dessa integral dupla é justamente o divergente. O divergente de f. Ou seja, aonde é que nós chegamos? Aquela integral lá do começo, né, é igual ao divergente. Tudo bem? Aí, olha só o que acontece. Se você percorrer o que foi a proposta do Gauss, né, eu estou percorrendo a linha e quando eu faço o produto interno de f com n, eu estou observando qual é a componente de f que atua na direção do n. Tá certo? Ou seja, qual é a influência que o f tem para mover uma partícula que está na posição gama de t na direção do vetor n, do vetor normal. Tá certo? E aí você percorreu todos os pontos dessa curva analisando isso. Tá bom? Se você prestar atenção, o que está sendo medido, o que está sendo avaliado essa borda, ela vai se expandir ao sabor do fluxo. Então, aquela mesma interpretação que eu coloquei na aula passada. Imagina que você tem um fluido, né? Imagine água de um rio. E aí você colocou uma manchinha de tinta lá em cima do teu fluido, tá certo? Então essa manchinha de tinta aí é o conjunto ômega. E a borda dessa manchinha de tinta é a curva gama, tá bom? E o que nós estamos medindo é os pontos que estão sobre a borda, e aí consequentemente se os pontos que estão sobre a borda vão se afastar, os de dentro também vão, né? Então o que está sendo medido é esses pontos que estão na borda, eles vão se afastar, a mancha vai se ampliar, a extensão dela vai se ampliar, por isso que o nome é divergente. Ele tá avaliando se a mancha aumenta. Aí, quando você calcula essa integral, o resultado dela pode ser positivo, e aí positivo significa o que? Houve um deslocamento, né? Ampliando. Significa que todos os pontos da borda se afastaram? Não, não. O que você tem é assim, olha, alguns foram para fora, no sentido para fora, outros foram no sentido para dentro, mas na soma geral, na soma total, a gente pode entender que a maior parte, né, se afastou. Tá bom? Se o resultado dessa integral deu negativo, aí você vai entender que ó, na soma, a maior parte contraiu, a mancha ficou menor. Tá?
E se der zero, significa que a minha mancha ela não divergiu, ela se deslocou ao sabor do fluxo, mas é como se ela estivesse se mantendo, como se fosse uma fotografia. Ela não nem aumentou nem diminuiu, ela nem se afastou, se ampliou, nem se contraiu. Tá ok? Então, por isso que esse operador que aparece dentro da integral dupla, que na época do Green, do Gauss, do Stokes, eles não usavam essa notação com a letrinha div, né, D e V. Era aquele operador nabla, pontinho F. Por conta dessa interpretação, nabla, pontinho F, ganhou o nome de divergente. É a interpretação que se dá para o operador nabla, pontinho F. Tranquilo? Tranquilo? E essa equação que você tem aí na frente, essa integral de linha igual a uma integral dupla, é o teorema de Gauss. Perceba que tanto o teorema de Stokes quanto o teorema de Green são aqui no 2D, né, no bidimensional. São, na verdade, o teorema de Green. Aplicações do teorema de Green, são consequências diretas do teorema de Green. Então a gente poderia dizer que em 2D os teoremas de Green, Gauss e Stokes é o mesmo. Tá bom? O que o Gauss fez foi somente pegar um vetor e com esse, em vez de fazer um produto interno com o tangente, eu fiz o produto interno com o normal, mas no final das contas, na última passagem, ele vem e joga o teorema de Green para resolver a integral de linha resultante. Tá certo? Tá certo? Então, nós vamos na próxima aula. Infelizmente, eu gostaria de desdobrar a próxima aula em umas 3 ou 4, mas não vai ser possível. Não nessa vez, nessa ocorrência desse curso, na próxima, quem sabe. E aí a gente vai até o final, até conseguir alcançar o teorema de Gauss, o teorema da divergência de Gauss e o teorema de Stokes. Tá bom? Então, veja, eu quero colocar aqui o teorema com todas as 9 horas, todos os Y's e S's e R's, né? É assim, né? Você precisa de uma curva plana, fechada, simples. Simples é que não tem autointerseção. Suave por partes, ela pode ter os biquinhos, né? Mas aí você transforma a sua integral em várias integrais. E orientada no sentido anti-horário. O conjunto gama é o interior da curva, tá? E o campo F tem componentes P e Q. Essas duas componentes P e Q possuem derivadas parciais contínuas em algum conjunto que contenha o ômega. Então, o menor conjunto que contém ômega é o próprio ômega. Então, para todos os efeitos, a gente só pensa no interior da curva mesmo. Tá? Esse ômega aí é o interior da curva. Tá? Então, satisfeitas essas condições aí, vale a integral de f interno n ds igual a integral dupla no divergente de f. Tá? Aí é aquela mesma coisinha que eu falei na aula passada. Quando é que eu vou querer trocar uma integral de linha por uma integral dupla? Em geral, você não vai querer. Né? O momento de se pensar nisso é quando o divergente dá zero, ou quando o divergente dá uma constante, ou o divergente apresenta uma expressão mais simples do que a expressão que você tem na sua integral de linha. Veja que não adianta ser só simples, né? Simples e o conjunto ômega, que é o interior da curva, ser bacana também. Né? Se você tem essas duas coisas sendo realidade, o divergente é simples, se torna simples, e o conjunto ômega é bacana também, então, né, é muito provável que a sua integral de linha seja mais fácil feita, transformada numa integral de dupla. Tá ok? Tá ok? Mas veja, é uma opção sua. Ninguém vai chegar e dizer, olha, aplique o teorema da divergência de Gauss para calcular essa integral de linha. Não vai. Não vai. O problema vai vir. Calcula essa integral dupla, essa integral de linha aqui. O problema é seu se você vai chegar a essa conclusão. Olha, eu vou aplicar o teorema da divergência. Tá bom? E outra coisa, né, o teorema da divergência só é para a curva fechada. Fechada. Você tem uma curva aberta, o teorema não se aplica. Não se aplica. Aí eu vou trazer um exemplo agora, que eu acho uma sacada muito fantástica, e eu espero, em geral o aluno fica viajando, mas eu espero que não, né?
Vamos com, eu peço que vocês botem a velocidade aí do vídeo em 0,5 para ir bem devagarzinho, tá? Como se vocês não estivessem na velocidade número 3, né? Olha, é, a, a, aquela integral que eu falei que eu ia voltar, porque ela tem uma interpretação sozinha, né? Então, suponha que você tem uma curva aberta, tá? Gama, olha só, viu? Agora eu não tô mais exigindo que ela seja fechada. Ela pode ser fechada, tá? Mas agora não, é assim, a princípio é uma curva aberta. Eu vou exigir somente que a derivada dela exista. Por que a derivada dela existe? Porque eu preciso do vetor tangente em todos os pontos. Então, quando eu digo, olha, a curva plana tal que o gama linha é diferente de zero, né? Significa dizer, olha, o vetor tangente existe. Quando a derivada dá zero, eu não tenho tangência, né? Tá? Aí é um bico. Então eu estou exigindo que na minha curva tenha tangente em todos os pontos. Tá? Mais na frente, aí você vai dizer, mas professor, se a curva eu puder, a curva tem uns biquinhos, aí você quebra ela em duas e aplica o teorema aplica a definição por partes. Entendeu? Aí a gente já viu que isso pode ser feito. Tá bom? Então suponha que você tem uma curva aí nessas condições. Suponha que as componentes dessa curva seja x de t e y de t, né? Esse t no intervalo AB. E aí a gente vai definir o que a gente chama de fluxo. Todo sentido, né? Porque ó, o que o teorema mediu, né? O teorema lá de Gauss, ele mediu se havia um espalhamento ou uma contração, tá certo? E visto somente assim, olha, eu peguei só uma curva, vou fazer a integral de f interno n ds. O que você está medindo? Você está medindo se há passagem do fluxo por essa curva no sentido do vetor normal. Tá bom? Aí agora, veja, como a curva ela é aberta, não faz sentido eu falar, olha, eu quero que você pegue o vetor normal apontando para fora. O que é para fora se não tem para dentro? A curva é aberta. Tá bom? Então, você, aí no caso, pode ser que você pegue um normal e o seu coleguinha pegue um normal que aponta para o outro lado. Tá certo? Não tem problema nenhum. Você vai, o importante é você ter uma noção de seguinte, a noção visual. Ó, o meu normal é esse e ele aponta para esse lado aqui. Então eu estou calculando se há fluxo passando por a curva nesse sentido aqui, nessa direção aqui. Coleguinha fez com o outro normal. Ele também tem que ter a noção que, ó, o meu normal aponta para o outro lado. Então eu estou medindo se há fluxo nessa direção aqui. Tá bom? Então, de repente, os dois estão certos. E aí você olha no dele, o dele está negativo, o meu está positivo, o dele está negativo. Por que um está positivo e outro está negativo? O seu está avaliando numa direção, o dele está avaliando noutra direção. E para ser condizente as duas coisas, tá entendendo? Se o seu aponta num, o dele vai ter que estar com o sinal trocado em relação ao seu. Tá bom? Veja, essa integral aí, né, por definição, é a integral de um campo escalar. Né? Então você vai fazer f de gama de t, n de gama de t, norma de gama linha de t dt. Quando você vai calcular o normal, esse normal aí é unitário. Então, você vai ter aquela questão lá da norma, na parte de baixo, que você não precisa fazer, porque você vai cancelar com esse gama linha de t que aparece aí na definição. Tá ok? Então, você vai calcular o normal, aí você preze pelo o que a gente usou, né? Lá no teorema de Gauss. Né? A mesma y' menos x', gama linha de t embaixo. Mas professor, se eu usar isso e meu coleguinha usar isso, como é que um pode dar positivo e o outro dar negativo? É porque a parametrização que você escolheu pode ser uma e a parametrização do seu coleguinha pode ser outra. E aí, percebe? É daí que vem, mesmo você usando o n tabelado assim como eu estou colocando, ainda pode ser que um chegue num normal que aponta numa direção, né, no sentido, e o coleguinha aponta no outro sentido. Tá? Vai depender. Agora sim, se você parametrizou de um jeito, o seu coleguinha parametrizou do mesmo jeito, então o normal, se você usou essa regrinha aí, tem que dar o mesmo. Show?
Então, essa integral aí, por si só, ela tem uma interpretação. O que ela mede é o fluxo, né, de um campo vetorial passando por uma curva. Tá bom? A vazão. Esse nome aí também se chama vazão. É mais bonitinho fluxo, né? Mas também se chama vazão do fluido F passando é, por essa curva. Tá bom? Então, deixa eu colocar aqui agora um exemplo. E aí eu peguei de propósito, já que eu não tenho tempo para explorar tanto quanto eu gostaria. Assim, eu peguei um exemplo que dá para fazer pelo teorema da divergência e dá para fazer pela definição de fluxo. Aí você quem vai escolher, tá bom? E aí é o que eu acho, a sacada que eu acho bacana que eu quis trazer para vocês e eu acho que vai coçar a cabeça, mas acredita em mim, a minha intenção é a melhor possível. Você tem aí um campo vetorial e ele é feito assim horroroso de propósito, tá? Uma curva bonitinha de propósito também, tá? Gama de t é cosseno t, seno t é o círculo, né? O t variando de 0 até π sobre 2, então você está pegando só um quarto do círculo, né? Vai do ponto 1, 0 até o ponto 0, 1, tá bom? Aí calcule o fluxo de f através dessa curva na direção do vetor normal com componente y maior que zero. Aí ele coloca essa componente y maior que zero é o seguinte, é a componente que aponta para cima, é o y, é o normal que aponta para cima. Para o caso de você, né, eu parametrizei de um jeito, quando eu faço aqui o meu cálculo normal, a componente y deu negativo, então é um normal que aponta para baixo. Então é só você inverter, não é o outro. Aí você multiplica por menos 1 e você tem o que você precisa. Tá bom? Então, ele está amarrando. Tem que ser esse daí, para não haver confusão. E aí, você poderia dizer assim: bom, professor, já que a curva não é fechada, é uma curva aberta, como é que eu poderia usar o teorema de Gauss? Já que o teorema de Gauss somente se aplica para curvas fechadas. Né? Então, a rigor, você não poderia usar o teorema da divergência. Na verdade, não pode. Aí, o que eu vou fazer é o seguinte: olha. Vamos desenhar. É só esse trechinho aí que é a minha curva gama. Tá bom? Eu vou colocar duas curvas fechando essa curva. Eu vou introduzir algo desnecessário nessa brincadeira. Tá bom? Então, antes de ir adiante, por que eu estou indo nessa direção? Eu estou querendo usar o teorema. Tá? Eu não quero ir pela definição do fluxo, né? Resolver a integral de linha, né? F de gama interno N, norma de gama linha dt. Não quero, não quero. Por que eu não quero? Porque eu fui calcular o divergente de F, aí vocês façam aí, por favor, tá? Quem é a componente P? É x ao cubo mais y ao cubo. Quem é a componente Q? É 3y menos 3 quartos de x quadrado y a quarto. Quando você faz o divergente dessa brincadeira aí, dá 3. Olha só, o divergente deu coisa linda. E a minha curva, apesar dela não ser fechada, mas eu consigo fechar ela e manter ela num conjunto bonitinho, que seria um quarto de círculo. Então veja, eu vou pegar, criei uma curva gama 1, eu estou inserindo, então isso aí tem que entrar e depois tem que sair. Né? Não é que nem muitos momentos na matemática a gente bota um mais um, depois bota um mais um e um menos um. Ou multiplica e divide. Tá entendendo? Então eu vou colocar e depois eu vou tirar. Tá certo? Então veja, coloquei essa curva gama 1, coloquei uma curva gama 2, e agora se eu olhar assim, ó, gama com gama 1 e gama 2, eu tenho uma curva fechada. Aí eu vou aplicar o teorema para essa curva fechada aí. Tudo bem? Ah, professor, e esse gama 1, esse gama 2 vai entrar, não vai atrapalhar, não? Ele vai entrar e vai sair. Você tem que, né? Tem que entrar e tem que sair. Então, o que você vai fazer, ó, pelo teorema da divergência, o que diz o teorema da divergência? Você tem que aplicar a integral de linha numa curva fechada.
Então eu vou começar a minha curva em gama, integral de f interno n ds gama, está aberta. Integral de f interno n1 ds gama 1. Professor, por que você botou um gama 1 aí? Porque o vetor normal para a curva gama é 1. E o vetor normal para a curva gama 1 é outro. Tá? Mas a integral de f interno n2 ó, é o normal da curva gama 2, que é outro também. ds. Pronto, fechou, né? Gama com gama 1 e gama 2, essa integral aí, essas três juntas, é uma integral de linha numa curva fechada. Isso vai ser igual, né, a integral a integral dupla no conjunto ômega do divergente. Tá certo? Aí eu estou querendo usar essas duas coisas que, a meu ver, facilita a minha vida. Né? O divergente é 3 e o meu conjunto ômega é um quarto de círculo. Então, ó, onde é que nós vamos parar? Né? A curva gama 1 eu consigo parametrizar muito facilmente no sentido contrário. O x é 0, y é t, com t variando de 0 até 1. Então, o que você tem aí, nessa parametrização, é o menos gama 1. Está no sentido contrário. Então, a gente já aprendeu que é válido fazer isso, não tem problema nenhum. Só deixar indicado aí, né, que o que nós temos não é o gama 1, e sim a curva no sentido oposto. Tá bom? A curva gama 2 também é muito tranquila de se parametrizar, né? O x é quem varia, o y é 0, então você bota o x igual a t, o t variando de 0 a 1. Eu não coloquei o 1 aí na telinha, porque para evitar a quantidade de informação. Mas é o disco de raio 1, né? Vocês, eu acho que deve estar claro isso aí para vocês, né? Aí, quem é o vetor N1? Então, o N1 você tem que, a rigor, fazer daquele jeito, né? O y' menos o x' dividido pela norma do gama 1'. Aí, é uma observação e um cuidado. Como a curva gama 1, veja que esse N1 aí está apontando para o lado direito. Tá bom? E ele vai ter que ir assim mesmo, apontando para o lado direito. Por quê? Porque aquele sinalzinho que vai trocar lá na frente, ele compensa essa informação aí. Então, se você for querer se adiantar, não, eu não quero esse N1 não, eu quero o outro. E aí você põe o outro. Mas ao mesmo tempo você está trabalhando com a curva menos gama 1, aí você comete um erro. Então, na integral de linha que você vai fazer, vai entrar o menos gama 1 e para trabalhar com ela, o menos N1, o normal, né, no sentido contrário. Quando você fizer essa integral, o resultado dela, aí vai ter um menos lá que vai compensar toda essa informação. Compensa o sentido que está ao contrário e o normal que está ao contrário. Então, né, é isso aí mesmo. Show? A curva gama 2, aí você usa a formulazinha, vai ficar 0 menos 1 dividido pela norma de gama 2'. Ó, pessoal, eu deixei indicado aí de propósito, assim, você poderia dizer, não, mas é porque essa norma aí vai dar 1, e aí tanto faz, eu poderia sem deixar. Eu aconselho que você sempre coloque. Tá bom? Tem vetores normais que a gente consegue achar ele de cabeça. E aí, é assim, se você conseguiu achar de cabeça e você não usou em nada a curva gama para achar o normal, então quando você for lá para a definição da integral, aquele cancelamento que tem de um de cima com o de baixo não vai acontecer. Tá? Você não tem o de baixo. E nem você pode colocar, eu vou colocar o meu aqui e vou colocar a norma embaixo para poder cancelar. Não, se você encontrou de outro jeito, você escreve o teu normal, qual é o valor, e aquela norma de gama linha que aparece multiplicando o dt fica. Não vai ter ninguém para cancelar, não. Tá? Mas não é o caso aqui porque eu pretendo usar o divergente, né? O teorema da divergência de Gauss. Tá ok? Bom, aí, veja, volta para a integral lá, como é que nós vamos ficar? A primeira integral, que é o que eu quero fazer, ela vai ficar aí. Eu quero resolver ela indiretamente. Eu vou resolver outras coisas
para chegar na resposta dela. Tá bom? Então, veja. Essa integral aí ela vai ficar quietinha, eu não vou tocar nela em nenhum momento. Vai ficar lá. A segunda integral, a integral sobre gama 1, né, vai ficar integral de 0 até 1, os componentes P e Q, produto interno com o normal. Aí eu já fiz o cancelamento, tá? A norma de gama 1 linha, multiplicando e dividindo, então já fiz o cancelamento, ficou só esse produto interno aí. Tranquilo? Vamos para a próxima. Gama 2, aí vai ser de 0. Veja que eu coloquei o menos lá, viu? Na integral do meio. A próxima, integral em gama 2, aí vai ser de 0 a 1, componentes P Q, né? O normal dividido pela norma de gama 2 linha, já cancelou com a norma de gama 2 linha dt. Tá? Então ficou só PQ, né? Produto interno com 0 menos 1. Isso tudo é igual a 3 vezes a integral de dx dy. Né? Já coloquei o 3 para fora. Aí, olha só. O que eu estou fazendo de forma indireta eu estou trocando a minha integral de linha, eu não estou querendo mexer nela, eu estou trocando ela por uma integral dupla e duas integrais. Percebe? E eu estou dizendo assim, eu acho que assim é mais fácil. Não sei. Não sei. Né? Vocês vão ter a oportunidade de fazer do outro jeito, tá? Aí, veja, quando você faz a segunda integral aí, produto interno de PQ com 1, 0, vai ficar só o P. Né? P vezes 1 mais Q vezes 0. Tá? E aí você vai calcular no 0t, que é a curva gama 1 de t. A terceira integral vai ficar na P vezes 0 menos Q vezes 1, calculado em gama 2 de t, que é t0. Igual 3 vezes a integral de 1 dx dy é a área de ômega, que é 1/4 de círculos, não esqueça. Tá ok? Aí não deu para eu trazer aqui para esse slide, vocês vão, ou vocês voltam o vídeo ou vocês tentam puxar pela memória. Quem é a componente P? Né? Aí vocês vão ver que P calculado em 0t dá 0, por causa desse 0 aí, esse P de 0t. Logo, essa integral que aparece aí, vai toda ela dar 0. A integral de 0 até 1 de P0t dt. Isso aí dá 0. Calcula lá o Q de T0. Vai dar 0 também. Então essa segunda integral também dá 0. Tá ok? Aí falta agora 3 vezes a área. Quanto é a área do círculo de raio 1? Né? Π r ao quadrado vai ficar π. Como eu estou com 1/4, essa área aí é π sobre 4. Tá ok? Então veja, o que sobrou dessa brincadeira foi só a integral que eu não resolvi. A segunda dá 0, a terceira dá 0 e do lado direito dá 3π sobre 4. Pronto, está resolvido a minha integral. Eu não toquei nela, eu resolvi ela de forma indireta. Isso é fantástico, isso é mágico. Tá? Aí você deve estar com uma pulguinha na orelha, né? Mas professor, eu acho que eu não ia ter essa ideia não. E eu ia fazer a integral de linha lá, usando a definição. Aí eu fiz aqui ela, eu só armei e vou deixar para vocês fazerem, tá bom? Armando a integral de linha, sem fazer nada dessa papagaiada que eu fiz, a integral fica assim, ó. Parametrizei a curva de 0 a π sobre 2, ela já foi dada parametrizada, né? Você vai fazer o f de gama de t, produto interno com o normal, vai cancelar a norma de gama linha com o gama linha da definição, e você vai ficar com essa brincadeirazinha aí. Tá? Não é uma integral impossível, não. Eu acho que assim, se você fizer uma mudança de variável, chamar seno ao quadrado de alguma coisa, não, seno, só o seno.
Não sei, não sei. É, dá para fazer por substituição. Você chama U de seno, o primeiro termo sai fácil, o segundo termo sai fácil, vai dar uma curva polinomial. A do meio é a integral do seno quadrado. Aí você faz aquela mudançazinha, chama o seno quadrado, vai ficar 1 menos o cosseno de 2t sobre 2. É isso. Mas é uma integral extremamente trabalhosa. Há quem diga que assim, professor, do jeito que o senhor fez dá tanto trabalho quanto essa daí. Bom, aí é questão de. Eu acho que a forma como eu fiz, eu acho ela mais elegante, eu acho ela mais fácil. Agora, assim, o recurso intelectual que foi usado foi muito mais poderoso. Tá entendendo? Aí você, não, eu quero fazer por esse caminho aqui. Aí é como se esse aqui tivesse mais ligado à força bruta. Vai, vai, vai dar uma quantidade de conta maior, mas em cada passagem você não vai ter nada tão sofisticado, nenhum pensamento avançado para poder resolver isso aí, não. Bom, é uma questão de escolha, tá bom? Recomendo que tentem fazer essa integral para você ver assim, se vale a pena aprender esse recurso sofisticado ou não, tá bom? Espero que com esse exemplo você possa ter visto as duas coisas. É onde você pode calcular o fluxo e pensar em fluxo por si só, ou tentar aplicar o teorema de Green ou de Gauss, né? Fechando a curva. Você perceba que as integrais entraram. Se elas não tivessem dado zero, elas iam passar para o outro lado, né? Da equação. Tá? Então, fica aí a dica. É uma maneira bem bacana de se resolver um fluxo, um cálculo de fluxo. Fiquem todos com Jesus e até a próxima.